Finalmente, Esquadrão Suicida chegou aos cinemas e o filme trouxe com ele várias reações conflitantes. E aí, esse é o melhor filme de todos os tempos ou é o pior filme de todos os tempos? Isso é o que a gente vai descobrir agora, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e se você perguntar a 10 pessoas diferentes o que elas acharam de Esquadrão Suicida, você provavelmente vai receber 10 respostas diferentes por 10 motivos diferentes. E no meio dessa confusão toda estamos você e eu. Bom, antes de partir pro filme propriamente dito, eu gostaria de dizer que gostar ou não de um filme não é uma questão de obrigação. O que leva uma pessoa a gostar ou não de um filme é um conjunto de vários fatores extremamente pessoais que são completamente diferentes de uma pessoa para outra. O que eu vou fazer aqui é dar a minha opinião, e uma opinião é uma coisa extremamente particular. Você tem todo o direito de discordar de absolutamente tudo que eu disser aqui. Eu não vou ficar bravo com você, espero que você também não fique bravo comigo, certo? Dito isso, Esquadrão Suicida é o estado da arte que nos prometeram nos trailers? Não. E isso faz do filme um lixo? De jeito nenhum. Eu achei Esquadrão Suicida um dos filmes mais divertidos dos últimos tempos. Ele é leve quando tem que ser, tem ação quando tem que ter, e coloca na mesa vários personagens extremamente carismáticos. Porém, esse filme também tem alguns defeitos estruturais muito sérios e a gente vai falar sobre eles um pouquinho mais adiante. Bom, se você ainda não sabe do que o filme trata, o Esquadrão Suicida é um grupo formado por alguns dos piores vilões do universo DC. Esse grupo foi montado pelo governo e tem o objetivo de lutar as batalhas que as pessoas normais não poderiam lutar. Cada um dos integrantes desse grupo tem uma habilidade especial, e o melhor de tudo é que eles são vilões, né? O que significa que se eles morrerem durante uma missão, ninguém vai ficar nem um pouco chateado com isso. Pontos positivos? Sim, vários. Muita gente reclamou que os filmes da DC não tinham humor, e muita gente achava que eles realmente não tinham que ter humor. A questão é que Esquadrão Suicida tem vários momentos de humor, principalmente por parte da Arlequina e do Pistoleiro. Mas em nenhum momento isso fica demais. Eu acho que o David Ayer tomou bastante cuidado para encontrar o tom do humor nesse filme, para que isso não atrapalhasse a história, e realmente não atrapalhou. Uma das coisas que eu mais gostei nesse filme é que a música várias vezes deixa de ser só um recurso narrativo e passa a ser o narrador propriamente dito, principalmente no começo do filme. Como se tem muitos protagonistas, a música serve para ajudar a reforçar a apresentação de cada um. Ela ajuda a pontuar a personalidade de cada um dos personagens. Eu gostei muito também de outros recursos visuais que aparecem no começo, junto com a música, para ajudar a estabelecer a ficha de cada um dos protagonistas. Uma pena que isso não tenha aparecido mais no decorrer do filme. Enfim, eu adorei como eles usaram a música quase como um outro personagem. Não é uma forma usual de se trabalhar a trilha sonora, mas é isso que faz o filme ser diferente no final das contas. A dinâmica entre os membros da equipe funciona muito bem, todos eles são muito carismáticos, e cada um deles tem o seu momento em alguma parte do filme. Até mesmo o Capitão Boomerang é bacana. Eu nunca fui muito fã do Jai Courtney, que faz o papel do personagem, mas ele consegue transformar esse Capitão Boomerang em um bicho tão canastrão que você começa a gostar dele, se importar com ele e torcer para que ele não morra. Além disso, a cena em que ele é preso é de fazer brilhar os olhos. Outro personagem que eu achei que fosse ser difícil de criar alguma empatia foi o Rick Flag. Ele é um bom moço que eu achei que pudesse acabar se perdendo no meio de toda aquela fauna de tipos bizarros e infinitamente mais interessantes que ele. Mas não, o Joe Kinnaman consegue se afirmar no meio daquele grupo e mostra que o Rick Flag pode ser tão casca-grossa quanto qualquer um ali. Mas os pontos altos do filme são decididamente Will Smith, Margot Robbie e Viola Davis. Até porque o Pistoleiro e a Arlequina são os personagens que têm mais espaço na história. O Pistoleiro já tinha uma posição de destaque nos quadrinhos do Esquadrão Suicida, e com Will Smith como intérprete, ele ganha uma dimensão inteiramente nova. Um risco que sempre se corre quando se coloca o Will Smith em um filme é que, por ser um ator extremamente carismático, ele pode acabar tomando conta do filme, eclipsando os outros personagens. Aqui ele tá mais uma vez no papel de protagonista, mas deixa também espaço para os colegas dele. Como eu disse, a química entre os personagens funciona muito bem. Muito do humor desse filme vem desse personagem, e ele também tem a missão de mostrar para o espectador que essas pessoas, apesar de serem perigosas e descontroladas, não são de todo ruins. A Arlequina da Margot Robbie roubou o filme. Ela é tudo o que eu esperava ver dessa personagem no cinema. Ela é sexy, é engraçada e é completamente perturbada. Toda vez que ela aparece em cena, ela mata a pau. Essa Arlequina me lembrou muito da personagem principal de um filme chamado Sucker Punch, que por sinal é dirigido pelo Zack Snyder. Cara, se você não viu esse filme,
você tem que ver. Ele é um soco no estômago. Ele se passa em uma clínica psiquiátrica e tem muito dessa estética de quadrinhos que aparece principalmente no começo desse filme do Esquadrão Suicida. Eu acho que se você prestar atenção dá pra encontrar vários paralelos entre a protagonista de Sucker Punch e a Arlequina do David Ayer. Principalmente essa questão de parecer que ela vive em uma realidade diferente, operando em outra frequência, embora a Arlequina esteja ali em um grau de loucura bem mais avançado, um ponto sem volta. A impressão que a gente tem é que a Arlequina é uma pessoa que foi desconstruída e que depois alguém juntou os pedaços sem muito cuidado. Curiosidade, a Margot Robbie trabalhou a voz dela para soar o mais parecida possível no filme com a intérprete da personagem na animação do Batman, uma atriz chamada Arlene Sorkin. A personagem Arlequina foi inclusive inspirada na Arlene Sorkin. Acontece que os criadores da Arlequina, o Paul Dini e o Bruce Timm, se basearam em uma cena da Arlene em Days of Our Lives. O uniforme dela foi inspirado nesse episódio, a atitude dela também, e no final os criadores acabaram convidando a própria Arlene para fazer a voz da Arlequina na série animada. Tanto que os nomes são até parecidos, né? Harleen e Arlene. Viola Davis como Amanda Waller é sensacional, a encarnação da maldade. E embora no filme ela faça o que faz pelo bem de pessoas como você e eu, ela leva às últimas consequências aquele ditado que diz que os fins justificam os meios. Ela chega a deixar o espectador com raiva por ser uma manipuladora tão hábil, tão fria e simplesmente incapaz de construir qualquer nível de empatia com qualquer pessoa com quem ela se relacione. E eu acharia muito bacana ver essa personagem em todos os filmes da DC de agora em diante. E aí, e o Coringa do Jared Leto? Eu particularmente achei que ele não teve muito tempo para se desenvolver no filme. Mesmo assim, essa nova abordagem do Coringa me pareceu bem interessante. Ele é o pai de todos os sociopatas, completamente imprevisível. Acho que Jared Leto fez o que pôde com o pouco tempo de tela que ele teve. E acho que o personagem tem muito o que crescer nos próximos filmes. Achei excelente o fato de eles terem levado esse Coringa o mais distante possível do Coringa do Heath Ledger, e na minha opinião é injusta qualquer comparação entre os dois, pelo menos até que esse novo Coringa tenha a chance de aparecer em um filme inteiro para mostrar a que veio. No final das contas, eu sinceramente acredito que se nos quadrinhos nós podemos ter várias abordagens diferentes do Coringa, que coexistem sem causar guerra entre os fãs, isso também devia acontecer no cinema. Essa é outra abordagem, é outro filme, é outro ator. Bom, o que eu posso dizer é que de todas as criaturas perigosas que aparecem nesse filme, a última com quem eu gostaria de ficar cara a cara seria esse Coringa. Então, eu acho que ele cumpriu bem o papel dele. A construção da relação entre o Coringa e a Arlequina é muito bem feita. Eles mudaram ali algumas coisas com relação aos quadrinhos. Nos quadrinhos, ela é levada a se tornar essa pessoa que ela se tornou. É uma mistura de sedução e de violência. E no filme eles optaram por deixar isso um pouco diferente. Mas o filme mostra muito bem como essa relação é caótica, doentia, abusiva. É uma relação entre duas pessoas com um defeito, na falta de uma palavra melhor. Duas pessoas estragadas, duas pessoas para quem não sobrou nada, que estão afundando juntas e que na real não se importam. É uma relação de codependência extremamente obsessiva. Outra coisa que me agradou muito é que esse filme tem ação na dose certa. Cara, como isso tem me incomodado em alguns filmes ultimamente. Só pra dar um exemplo, eu gostei muito do primeiro e do segundo Transformers do Michael Bay. Acontece que nesse último, com Mark Wahlberg, foi tanta bateção de lata que eu não consegui chegar ao final do filme. Eu sei que se eu vou ver um filme dos Transformers, eu quero mais é ver os robôs se arrebentando. Mas cara, essas cenas andam tão longas e tão cansativas que chega uma hora em que você começa a não prestar mais atenção. É impossível manter o foco. E em Esquadrão Suicida, essas cenas de ação estão no tempo exato. Eu achei que não ficou nem de mais nem de menos, e isso é uma coisa que pra mim contou muito a favor desse filme. Ah, e mais uma coisa, esse filme tem uma cena pós-créditos. Ela é depois daqueles créditos principais, então você não vai ter que esperar muito. Mas é muito importante que você assista, então eu preciso que você me prometa que não vai sair do cinema sem assistir essa cena, certo? Combinado? Muito bem, e os problemas desse filme? Bom, esse filme tem alguns problemas de estrutura muito sérios. A primeira coisa que me chamou a atenção é que na virada do primeiro pro segundo ato, entre eles saírem da prisão de Belle Reve e chegarem em Midway City, você tem a impressão de que uma boa parte do filme foi deixada de lado. É quase como se eles tivessem esquecido de colocar algumas cenas ali. O que acontece é que esse filme teve uma parte dele refeita, para deixar a história mais simpática, por assim dizer. Muitas cenas foram acrescentadas e muitas cenas foram retiradas, e quando se faz isso, é simplesmente impossível manter a fluidez de qualquer narrativa. O site The Hollywood Reporter fez uma reportagem dizendo que o editor do filme, John Gilroy, o cara responsável por montar o filme na sala
sala de edição nem sequer estava presente durante as alterações. Agora você imagina a confusão que isso deve ter sido. Uma das consequências disso é que o filme acaba ficando truncado, atropelado em alguns momentos e chega até a ter problemas de continuidade. Várias cenas que a gente viu nos trailers não aparecem no filme, então eu fico pensando como uma edição com essas cenas que não foram colocadas no filme poderia alterar a nossa percepção desse Esquadrão Suicida. Eu gostaria muito de ver uma versão do diretor com o primeiro corte do David Ayer. Eu também achei que a Katana foi subaproveitada. Eu gostaria que ela tivesse uma participação mais atuante na história. O vilão do filme não tem muito espaço para que o público conheça ele e entenda por que esse objetivo dele é tão importante. Falta um pouco de background ali, um pouco de história, e isso acaba esvaziando o personagem. Você não consegue se conectar com o vilão em momento nenhum. Além disso, não se entende muito bem como esse vilão vai fazer exatamente para acabar com a humanidade, o que exatamente esse aparato que ele criou é capaz de fazer. Infelizmente eu não posso falar mais do que isso, senão eu vou acabar dando um spoiler da história para você. E eu também senti muita falta de uma virada lá no final, lá na metade do terceiro ato, quando o vilão já é totalmente conhecido, quando a extensão dos poderes dele já é totalmente conhecida. Eu senti falta de uma última surpresa no roteiro, alguma coisa que bagunçasse de vez as coisas, que mudasse o rumo da história. E isso não acontece, é um final previsível. O filme segue do começo até o fim, com você já sabendo o que vai acontecer. Não acontece nenhum acidente de percurso que leve a história para um lado inusitado antes de nos trazer de volta para o confronto final. A gente tem uma última revelação a respeito de um dos personagens, que por sinal é bem interessante, mas isso não chega a dar aquela sacudida na história antes do fim. Esses foram os pontos negativos na minha opinião. E aí, esse é um filme perfeito? Não, decididamente ele não é. Mas é um filme que mesmo assim consegue ser muito divertido, com personagens que nessa nova abordagem do cinema funcionaram de uma forma primorosa. Esse filme não foi feito para funcionar como Batman vs Superman ou como um filme da Liga da Justiça. Ele é a ovelha negra, ele precisa ser diferente. Ele é um filme que se parece muito com os quadrinhos em vários níveis, ele é em alguns momentos exagerado porque os quadrinhos são exagerados. Ele é o recorte de uma parte muito pequena desse universo gigantesco da DC, que mostra esse grupo de pessoas dispensáveis, pessoas com quem ninguém se importa e que nunca vão fazer nada de tão grandioso, porque eles nem sequer têm poder para isso. E mesmo que essas pessoas não sejam o Batman, Superman ou Lanterna Verde, e sim a escória, alguém com quem não vale a pena se importar, o filme consegue nos fazer torcer por eles e querer ver mais um pouquinho desse esquadrão de gente totalmente fora da casinha. Sendo assim, mesmo com todos os problemas desse filme, eu realmente me diverti muito com ele. E eu acho que ele teria sido ainda mais legal se não tivesse sido picotado aos 45 do segundo tempo. Dessa forma, eu dou para Esquadrão Suicida 7 jujubas. Mas, como eu sempre digo, essa é só a minha opinião. Você não tem que se pautar por mim. Você tem que assistir o filme e tirar as suas próprias conclusões, certo? E depois que você assistir o filme, volta aqui e deixa um comentário aqui embaixo para eu saber o que você achou. Bom, por hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo, que eu vou ser eternamente grato. E se inscreve aqui no meu canal, porque toda sexta-feira tem um vídeo novo. Se você puder, também compartilhe esse vídeo para que os seus amigos fiquem sabendo das novidades. E eu também vou deixar aqui em cima alguns outros vídeos meus para você curtir, certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.